Paz do Senhor, amém? Como que vocês estão? Espero que bem. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 25. Do verso 1 ao 13. Amém? Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Meus queridos, pode sentar. Essa história nos mostra a história das 10 virgens à espera do noivo. Sendo 5 delas prudentes e 5 insensatas, ou seja, 5 loucas. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. E o texto diz que o noivo, ele demora a se chegar. E as lâmpadas das 5 mulheres loucas, as 5 insensatas, elas se apagaram porque elas não carregavam óleo suficiente para manter a chama acesa, para manter a sua lâmpada acesa. E essas 5 virgens então tiveram que sair do local onde estava para poder comprar mais óleo. Mas quando voltaram, o noivo já tinha partido com as 5 que eram prudentes, deixando as outras de fora. O que nós podemos aprender diante dessa mensagem, desta lição? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Jesus, ele estava ali no momento com os seus discípulos ensinando sobre o acontecimento dos últimos dias. E também falando sobre a sua segunda volta a este mundo. E o noivo, ele está apto a vir o horário que ele bem entender. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Cristo voltará para encontrar a sua igreja. E essa parábola traz uma mensagem de alerta para nossas vidas. Como que nós estamos vivendo, como que nós estamos nos preparando para este momento de se encontrar com o noivo, Jesus Cristo. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Pegando um pouco de história dos judeus, eles contam que o casamento judaico, eles tinham uma tradição muito bacana, muito bonita, aonde enquanto o noivo não chega, a noiva se prepara com muita dança, com muita música e muita lamparina acesa do seu lado. À espera do noivo, muita luz acesa. E a noiva estava esperando pelo noivo. E as 10 virgens dessa parábola, todas elas estavam esperando o noivo. E o noivo vinha de onde?
Que hora que o noivo chegaria? Normalmente os casamentos atuais, é o noivo que fica esperando a noiva, né? Com o meu filho vai ser diferente, tenho certeza disso, né, Samuel? É uma benção para se arrumar esse menino. Mas, normalmente, é o noivo que fica esperando a noiva. Mas nesse caso aqui é diferente, nós estamos esperando o noivo. Alguém aqui ainda espera por ele? Amém? Como que está se preparando para esse grande dia? As 5 virgens prudentes, essas virgens, elas tinham um estoque de óleo da presença do Espírito Santo em sua vida. Buscando aquilo que a Bíblia nos ensina. A unção que mantém a lâmpada ou a chama acesa em nossas vidas. Um texto em Êxodo, capítulo 27, diz assim, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Como é que está a nossa vida, se vamos dizer que hoje nós somos uma lamparina onde estamos recebendo azeite? Como que nós recebemos azeite sobre nossas vidas? Como que nós estamos esperando este momento? Essas mulheres, elas carregavam um estoque de boas obras, pessoas que eram sinceras diante do Senhor, pessoas que sabiam se humilhar e buscar a presença do Todo-Poderoso. Saber o que é autodependência de Deus, estar diante dele tendo uma vida regrada, de acordo com aquilo que o Pai ofereceu a nós. Como é que tem sido a nossa caminhada cristã? Pessoas que vivem se quebrantando diante de Deus, pessoas que exercem misericórdia. Eu lembro uma vez, numa certa feita, ainda pertencia a um outro ministério, era um hábito muito comum, quando vinham pregadores de outros ministérios, de outras igrejas, e de repente era uma pessoa que pregava muito bem, falava muito bem, aquela pessoa era taxada como homem de Deus. Olha, este é homem de Deus, esta é mulher de Deus, porque prega bem, tem uma oratória muito boa, entrega a revelação que nem a Kodak conseguia fazer, faz tantas coisas no nome do Senhor, mas nunca vi uma referência de alguém sendo chamado homem de Deus ou mulher de Deus, porque as obras o acompanhavam. Porque eram pessoas que exerciam misericórdia, porque eram pessoas que estendiam a mão para o próximo, mas simplesmente porque faziam barulho e faziam espetáculos em cima dos púlpitos. Essas pessoas eram taxadas, conheciam deles, vivi próximo dele. Inclusive eu levei para ministrar na minha igreja várias vezes. Começando a caminhar com ele, percebi que infelizmente se tratava de uma pessoa que não vivia carregando o óleo em sua vida. Pastor, você está julgando? Andei com ele, caminhei com ele. Uma pessoa que espancava todas as suas filhas. Eu presenciei uma delas dormindo debaixo do carro, na chuva, porque estava ficando de castigo. Esposa espancada diariamente. E ele é taxado como homem de Deus, porque prega, porque fala numa língua maravilhosa, e entrega profecia e revelação para todo mundo. Como é que nós estamos nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus? Como é que nós estamos buscando? Essas 5 virgens prudentes, certeza que eram servas do Senhor, que não andavam à beira do pecado, pessoas que não andavam vivendo na sua própria vida, mas andavam buscando agradar o noivo, à espera do grande dia, brilhavam por onde passavam. E o que tem que brilhar na minha e na tua vida, não é aquilo que nós fazemos aonde as pessoas estão nos olhando, mas é o brilho de Cristo, que Ele cresça sobre nossas vidas. Aleluia. Mateus 5 diz assim: vocês são a luz do mundo. Quem tem que brilhar em nós é Jesus Cristo. E para nossa lamparina estar acesa, nós temos que estar cheio do óleo do Senhor, cheio de unção de Deus. Ao contrário, as 5 virgens insensatas, se vocês prestarem atenção, o texto diz claro, elas também eram virgens. Trazendo para essa palavra espiritual, elas também estavam vivendo na casa do Senhor. Também viviam como cristãs. Pessoas que tinham as suas tradições religiosas.
Confiavam que apenas a própria falsa religiosidade que estava no coração poderia ser suficiente para levar elas até onde o noivo estava. Isso faz com que muitas pessoas se sentem seguras, autossuficientes, vivendo numa falsa santidade, onde eu acho que eu posso fazer muitas coisas e posso viver do jeito que eu quero. Talvez a pureza da virgindade espiritual fosse o suficiente, bastava, mas isso impediu que elas estivessem preparadas no dia que o noivo chegou, porque faltava azeite em suas lamparinas. Talvez o óleo da unção, o óleo da compaixão, a falta de amor, a falta de entender aquilo que Deus quer sobre nossas vidas, impediu com que elas estivessem preparadas no dia que o noivo chegou. E essas virgens loucas, elas decidem guardar a virgindade apenas para seguir uma prática religiosa. Talvez aquela casca que não é a essência pura do verdadeiro evangelho. Uma espécie de um sacrifício para que elas pudessem participar das bodas do Cordeiro. Como que elas estavam se preparando? Mas isso não foi suficiente, meus queridos, para manter aquela chama acesa, a chama do Espírito Santo que tem que estar viva em nossos corações diariamente. Diariamente. Elas acabaram numa escuridão de uma falsa religiosidade vazia. Muitas pessoas têm andado por esse caminho. Enquanto que aquelas prudentes, elas conseguiam reconhecer que elas eram incapazes, que elas eram dependentes do Senhor. Quando nós vemos o texto de Jesus falando sobre as bem-aventuranças, tem uma parte que diz assim, ó, bem-aventurado vocês pobres de espírito. Essa pobreza de espírito, meus queridos, ela tem a ver com a nossa dependência de Deus. Quando fala pobre de espírito, aquela pessoa que sabe que precisa e busca em Deus tudo para a tua vida. Não é uma pessoa que acha que é autossuficiente para fazer qualquer coisa. Nós dependemos de Deus diariamente. Mas diante dessa dependência, nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que nos rasgar diante dEle. Temos que nos humilhar diante dEle diariamente, para que possamos viver debaixo dessa graça maravilhosa. Aleluia. Elas reconheciam isso. E elas passaram a guardar esse óleo, o óleo da graça de Deus. Aleluia. Vivendo em misericórdia, vivendo em amor. Com isso, ela nunca permitiu que se apagasse a chama do Espírito Santo em sua vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas também, esse outro grupo de virgens, elas representam aquelas pessoas que dizem seguir a Cristo, mas que infelizmente não obedecem. Mateus capítulo 7 diz assim, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, meu Deus do céu, travou aqui. Compararei ao homem louco. Não é assim que está aqui, mas assim fica mais fácil, né? Ou seja, compararei a uma pessoa insensata. De que adianta eu ouvir a palavra, eu saio de um culto onde Deus tem falado comigo, mas eu não consigo praticar aquilo que eu tenho ouvido. Eu não consigo viver o Evangelho como Cristo quer que eu viva. Tem pessoas que têm feito um evangelho paralelo, aonde ele quer adaptar a tua vida à palavra do Senhor, em vez de pegar a palavra do Senhor e colocar sobre a tua vida. Pessoas dizendo já que a palavra do Senhor tem que ser atualizada, que devemos mudar pelo contexto que nós estamos vivendo. Jamais, a Bíblia é clara, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Se eu quero servir a Deus, se eu quero viver diante dEle, eu preciso me enquadrar na palavra que Ele propôs. Eu preciso viver isto. Essas virgens usavam uma aliança de noivado, mas talvez aquilo que era exterior, elas não conseguiam viver aquele noivado sincero que a Bíblia nos ensina. Talvez até traíam o seu noivo. O relacionamento não era verdadeiro. Até começaram com azeite, elas tinham azeite em suas lamparinas,
Mas no longo do tempo de espera, esse azeite se acaba. Não conseguem dar continuidade naquilo que Deus propôs para ela seguir. Em busca de azeite, de repente, elas descobrem que o noivo está se aproximando. E elas começam a pedir para as outras: olha, dê-me um pouco aí do seu azeite, o nosso acabou. O noivo está chegando. As loucas esperavam ser salvas com azeite alheio. Meus queridos, não pense que você vai ser salvo por rabeira, segurando no pé daqueles que estão ao teu lado, caminhando rumo a Cristo. Os nossos filhos não serão salvos porque os pais são cristãos. Você, esposa, não será salva porque o seu marido é fiel a Deus. E nem você, marido, porque a sua esposa ora dia e noite. Nós temos que buscar diariamente a nossa própria salvação. Romanos 14 diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Podemos sim ajudar uns aos outros, orar uns aos outros, mas o meu momento, o meu azeite, é eu que tenho que correr atrás dele. Parece estranho, parece até meio mesquinho dizer, né? Nossa, mas elas não quiseram emprestar azeite para as outras. Por que não quiseram? Salvação é individual, igreja. Salvação é individual. Conseguir azeite sem esforço não dá. Não é fácil e nem barato, viu? O preço é alto, irmãos. Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele passou num momento de preparação muito forte, que foi no jardim do Getsêmani. Getsêmani, para quem não conhece, significa prensa de azeite. Extrair o puro óleo, o verdadeiro óleo. Muitas vezes nós vamos estar num caminho de dor, de sacrifício, de renúncia. E isso é individual. Cada um tem que correr atrás do seu azeite. Jesus, ele faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja neste momento, no tempo de sua volta. Ele diz ali, ó, à meia-noite, ouviu-se um grito: olha, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo Jesus, ele chegará à meia-noite. O que significa isso, irmão? Será que ele está dando a hora para a gente? Se ele diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Quando ele fala meia-noite, o momento que a terra ela será atingida pelas trevas numa intensidade maior, mais forte. Ao afirmar isso, Jesus ele está declarando que ele vai voltar no momento onde a humanidade vai estar envolvida completamente nas trevas, no pecado. Estamos vivendo isso hoje? Será que Jesus pode voltar hoje? Meus queridos, nessa hora que a chama do amor de muitos se esfriam e se apagam. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o óleo dessas virgens insensatas indo embora. Contudo, nesse momento, também é o momento que a luz dos fiéis será mais percebida. Você tem que brilhar nas trevas, você tem que brilhar na luz. Emily, por favor, passa os textos que eu te passei. Mateus 24, 45 a 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões.
O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, ninguém sabe a hora. Já ouvi pessoas, não sei se o pastor Milton já passou por isso. Olha, eu escuto que Jesus vai voltar desde a época da minha avó e até hoje isso não aconteceu. E começam a viver sua vida vazia, mundana. Pobre miserável que não vive 80 anos. E não sabe que talvez Cristo possa ainda não arrebatar a tua igreja hoje. Mas e se para você o dia chegar? Eu não preciso esperar ficar velho, ficar doente. Na minha casa, irmãos, fomos em 4 filhos, pai e mãe. Eu já testemunhei para vocês aqui, eu tive câncer com 19 anos de idade. O médico me deu 3 dias de vida. Com 19 anos, semana que vem estarei completando 41 anos. O médico errou na conta. Meu pai teve câncer, quase morreu na cirurgia. Minha irmã com 28 anos de idade, esclerose múltipla, está se definhando. Minha mãe cheia de doenças e depressões. O meu irmão, a única pessoa de casa que nunca vi ficar com uma febre, faleceu num acidente de carro com 28 anos de idade. E o meu primeiro irmão faleceu quando era criança ainda. Por que às vezes a gente pensa que a nossa hora não pode chegar? É difícil pregar sobre isso, né, irmãos? Mas é uma realidade. Louco é aquela pessoa que quer viver a tua vida achando que a hora que ela quiser ela pode buscar o Senhor. E se nessa noite pedirem a tua alma? E se nesta noite chegar o final da tua vida? Não quero assustar ninguém, irmãos. Aqueles que estão com um azeite cheio na sua lamparina, sabe que este dia, quando chegar, nós estaremos nos encontrando com o noivo. Nós temos que saber que uma hora a nossa senha chega. Enquanto não chegar, pastor Milton, não adianta querer chegar lá primeiro, não. Mas uma hora vai chegar, irmãos. Esta mensagem é um alerta para que a gente aprenda a viver como as 5 virgens prudentes, sabendo que a qualquer hora nós podemos nos encontrar com o noivo. Semana retrasada, peguei uma irmã no Uber, e ela dizendo que o filho dela, de 22 anos de idade, tinha acabado de sofrer um infarto fulminante. Uma pessoa tão nova, irmãos. O que às vezes a gente espera da vida? É triste falar sobre essas coisas, mas é necessário. Eu não estou aqui na igreja para tocar uma bateria, para tocar um violão, para pregar e viver dessa forma normal. Eu estou aqui para agradar a Deus, esperando o dia que Ele virá me buscar. A missão do cristão é esperar a volta de Cristo. Essa é a maior mensagem do Evangelho e a única mensagem fiel e verdadeira. Olha, eu virei para vos buscar. Curas, milagres, cultos de avivamento são maravilhosos. Mas não existe nada melhor do que nos prepararmos para o grande dia. O dia que nos encontraremos com Ele. O texto de Efésios, por favor, Emily. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos aprender a viver dia após dia, lutando para sempre estar na presença do Senhor. Se vocês estão prestando atenção nesse culto desde o começo, a primeira ministração do louvor do André, a oração que a Amanda fez aqui, todas elas estão falando a respeito desta mensagem. Deus é fiel, meus queridos, Ele prepara o culto, Ele sabe o que Ele faz. Precisamos sim aprender a viver, mas a viver como Cristo quer que nós vivamos. Viver como Ele escolheu para nós vivermos.
1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando eu me converti, pastor Milton, Bruno, me converti numa igreja que tinha uma doutrina muito forte. E quando nós nos deparávamos com esse texto que acabamos de ler, a primeira coisa que vinha na minha mente, e isso era debatido na igreja: os seus corpos são do Senhor. Eu ouvi até isso, viu, irmã Wanda? Eu olhei para ti e lembrei: olha, mulheres, é pecado vocês colocar um brinco. Seu corpo é do Senhor, homens, não façam tatuagens. E tantas coisas que às vezes não influenciam na nossa salvação, esquecem daquilo que realmente Deus quer falar conosco. E hoje, conhecendo a atualidade, nós vemos cristãos, pessoas que dizem ser servos do Senhor, vivendo a sua vida de maneira incorreta, aonde o azeite já se foi embora, e pessoas, infelizmente, que estão na mídia, se acabando com o seu corpo. Cantores famosos, aonde já estão totalmente invertidos, aonde um corpo de homem hoje está já sendo corpo de mulher. Pessoas defendendo esse falso evangelho, dizendo que nós somos pessoas da época das cavernas, onde nós não devemos entender isso, a letra miúda do Senhor como deve ser entendida, aonde eles fazem o que querem de suas vidas. Pessoas que se mutilam no corpo e falam que isso é para a glória do Senhor. Eu consegui ouvir essa aberração. Pessoas que já deixaram o azeite ir embora faz tempo. Acredito que vocês acompanharam uma grande polêmica recente na internet da cantora Bruna Carla, aonde ela defendeu a tua fé, onde ela dizia que não cantaria em um casamento de homossexual, e foi atacada pela mídia por inteiro. E o que mais me entristeceu foram ver dois personagens que se dizem cristãos atacando ela. Um deles, para minha maior tristeza, que é um dos cantores que eu mais gosto de ouvir. Irmãos, não quero falar mal aqui não, mas eu dou nome. Leonardo Gonçalves, um excelente cantor, onde ele diz que ele não representa o povo evangélico, e que se quiser ele vai cantar no casamento homossexual. Fiquei muito entristecido com isso. E o outro é aquele cantor que apareceu no Raul Gil, que hoje já é uma mulher, literalmente, que é aquele J.A. Que tipo de evangelho essas pessoas estão vivendo? A igreja, aonde eu me formei, teologia, aonde nós congregamos um tempo, Fátima, o pastor está hoje fazendo casamento homossexual, dizendo que isso é normal, dizendo que nós, os evangélicos antigos, vamos pagar um alto preço por rejeitar essas pessoas. E glória a Deus que esse preço está sendo pago, porque eu vou para o céu, irmãos. Eu não vou negar aquilo que eu aprendi do Senhor. Eu tenho certeza que vivendo fielmente nessa palavra, não vai faltar óleo na tua lamparina. Você não vai ser considerado como uma virgem insensata e imprudente. Quando o noivo chegará perto, nós estaremos lá pronto para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Sejamos vigilantes, meus queridos. Jesus, ele nos alerta sobre a necessidade de vivermos em vigilância. Ele pede para não deixarmos de amar o próximo. Não estou dizendo essas questões de homossexual que nós devemos odiá-lo. Não é isso. Eles tentam inverter na nossa mente aquilo que nós dizemos. Nós respeitamos, nós os amamos em Cristo, mas não aceitamos o pecado que eles cometem. Não devemos compactuar com isso. Não devemos compactuar com isso, irmãos. Isso não é homofobia, isso não é rejeição. Isso é viver de acordo com uma fé, ter a tua posição espiritual ali, ó, firmada na rocha. Aleluia. Nós fazemos o bem, vivemos uma santidade,
Devemos continuar vivendo assim e levando sempre a mensagem do Evangelho de Cristo, que fala da reconciliação entre Deus e os homens. Aleluia, através de Cristo. No final desse texto ele diz: portanto, vigiem. Vocês não sabem o dia nem a hora. Um texto, minha filha, por favor, Mateus 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses dois versículos para mim mostram literalmente esses dois grupos. Aquele que o amor se esfriar pode se comparar à virgem louca, mas aquele que perseverar até o fim é aquele que está buscando no Senhor diariamente o óleo para continuar a caminhada. Aleluia. Quando as virgens insensatas perceberam que o óleo havia acabado e o noivo estava prestes a chegar, elas ficaram desesperadas, porque a lâmpada já havia apagado. Como que está a tua lâmpada nessa noite, meus queridos? Está acesa. Como que está aí? Elas até pediram um pouco para as outras mulheres, mas elas não conseguiram. Não teve como recarregar a sua lamparina. Assim como as virgens insensatas não puderam usar o óleo das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro, meus queridos. Há um momento que é você e Deus. Aleluia. A salvação, como eu já disse, é individual. Cada um deverá prestar contas de suas próprias práticas ao Senhor. Você já parou para pensar como será o momento que você estiver face a face com Cristo? Face a face com o nosso noivo? Como que você estará com as mãos diante dele? Com as mãos vazias? Ou estará com as suas mãos abençoadas pelo Senhor? Tudo vai depender se vivemos em amor e obediência à palavra de Deus. Se nós praticarmos o mal e começar a desejar apenas o reconhecimento dos homens e não do Senhor, com certeza vai faltar óleo em nossa lamparina. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria te perguntar dessa forma: como que tem sido a tua espera pelo noivo? Está ansioso, ansiosa por esse grande dia? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada acesa até o dia que o noivo voltar? Você está preocupado em conservar a sua obediência para manter o teu caminho iluminado? Esse caminho que vai te conduzir à salvação? Eu conheci um amigo quando eu me converti. Ele falava para mim, literalmente assim: pastor, eu escuto som de trombetas todos os dias. O que pode ser isso? Eu falei, mas como assim? É algo da mente ou não? Eu falei, não, eu escuto literal. 2 semanas depois, ali no Interlagos, ele foi nadar no lago e morreu afogado. Ele já estava ouvindo a trombeta do Senhor. E é uma pessoa que andou fielmente nos caminhos do Senhor. Eu vou voltar a perguntar para ti: como que está sendo a tua espera pelo noivo? Como que está aí a tua lamparina? Tem óleo aí, irmãos? Tem óleo suficiente? Talvez possa estar vivendo como esse texto diz: olha, o noivo está demorando a voltar. Tem óleo suficiente aí para esperar até o dia em que você não sabe qual é,
em que o noivo voltará. Quem sabe ele arrebata a igreja agora, ou se não arrebatar a igreja, quem sabe volta só para ti. Como será o dia em que você se encontrará com ele? Que possamos aprender com as 5 prudentes, meus queridos. Senhor, eu quero estar contigo, meu Pai. Não deixe os meus pés vacilarem, Senhor. Guarda o meu coração. Guarda a minha alma. Pastor Milton, vem cá fazer uma oração, filho. Enquanto o pastor Milton ora, faça a tua oração aí também com o Senhor. Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra, que Tu estás às portas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais a eternidade, amar mais o Teu reino, Senhor, do que as coisas desse mundo. Oh Espírito de verdade, toca cada dia nos nossos corações, Senhor, para que possamos a cada dia estar vigilantes, buscando a Tua face e sabendo que tudo isso aqui vai passar, mas como foi dito aqui, a Tua palavra, ela não passa, Senhor. E a Tua palavra nos garante que Tu virá buscar a Tua noiva. É a Tua palavra, Senhor, que diz que muito em breve esse céu se romperá e a trombeta tocará e os nossos nomes serão ouvidos, ó Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra genuína, ela nos confronta, ela nos mostra o caminho a seguir, Senhor, e nós queremos a cada dia esperar a Tua volta e saber que não estamos aqui sozinhos, não estamos órfãos, temos um Pai que a qualquer momento voltará. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém.